Senhor presidente Marcelo, qual também presto aqui minha solidariedade, não sabia também do fato, mas presto aqui minha solidariedade. Nada pode levar as pessoas a querer tirar a vida, né, daqueles que estão defendendo suas posições políticas. Portanto, toda a minha solidariedade. Parabenizá-lo pelo trabalho à frente da comissão, do relator Samuel Moreira, do vice que ainda há pouco estava na mesa. Eu sei da dificuldade que é, num congresso como esse, elaborar um relatório, um texto que, de fato, com todas as pressões que temos aqui, só acho que, mesmo respeitando todo o processo brasileiro estabelecido da nossa representatividade aqui, mas acho que a gente podia ter feito, num tempo maior, um processo desse de reforma tão profunda e tão grande como é essa proposta de reforma da Previdência. Nós podíamos ter tido um tempo maior para que, inclusive, pudéssemos ouvir mais pessoas, não só os parlamentares que nós estamos fazendo aqui, mas a sociedade, aqueles que efetivamente estão sendo beneficiados ou penalizados. Nós podíamos estar indo debater com os sindicatos, com as federações, fazer audiências públicas nos estados. Eu acho que isso fazia bem para que a gente pudesse chegar a uma proposta mais próxima daquilo que entendo ser o melhor para o país. Mas o tempo que foi estabelecido, as regras que estão sendo estabelecidas, a composição da própria Câmara e do Senado não permite nós fazermos isso. Mas essa é uma primeira questão que acho que nós tínhamos que ter feito. E temos que até aprofundar do ponto de vista do regimento da Casa, para que a gente não tenha esse tipo de problema quando se faz uma mudança tão grande, tão profunda como essa. Eu sou aqui representante de um estado que tem 8,5 milhões de habitantes. E beneficiários do sistema previdenciário, nós temos aí quase que 700 mil pessoas, que, incluindo as suas famílias, vai um percentual grande daquela população. Nós temos mais de 430 mil trabalhadores rurais participando hoje do regime de previdência. E essas pessoas, muitas das vezes, elas não é uma renda, hoje a sua aposentadoria não é uma renda para si só, mas é uma renda para sustentar famílias, sustenta famílias inteiras. Portanto, qualquer ação, qualquer proposta que venha dificultar, na minha avaliação, o acesso dessas pessoas ao regime de previdência, à sua aposentadoria, ela penaliza duas vezes, ela penaliza a pessoa individual, mas penaliza o Estado, ela aumenta a diferença que nós temos entre as regiões, inclusive do país. Ela cria problema sério para a economia dos municípios. No Pará, é quase 3 vezes, quase não, é mais de 3 vezes, os recursos que entram mensal no Estado pelos benefícios da Previdência daqueles que entram pelo FPM. Nós temos municípios tipo Cametá, por exemplo, que chegam a 5 vezes, a mais de 5 vezes, os recursos previdenciários do recurso do FPM, que é outra fonte importante no município. Portanto, não podemos criar nenhuma dificuldade para que as pessoas possam se aposentar. Não posso crer que o Congresso Nacional possa fazer isso. E olha que nós estamos, na minha avaliação, vivendo uma conjuntura política, econômica, de muita complexidade, para falar aqui num termo bem... Nós temos uma conjuntura no país em que, lá no nosso estado, quando você está no período de estar trabalhando, ali no período você tem a reforma agrária totalmente paralisada, as superintendências do INCRA, aquelas que não estão sendo fechadas, as que estão lá abertas, mas não funciona, não tem orçamento. O orçamento que nós aprovamos no ano passado aqui não se executa nada, execução zero. Portanto, não tem famílias sendo assentadas. Nós paralisamos o programa Minha Casa Minha Vida, o PNHR, que atendia as famílias rurais. O seguro defeso dos pescadores, nós diminuímos o acesso dos pescadores.
a esses municípios, as obras públicas do país totalmente paralisadas, não tem mais creches, não tem mais escolas, tiraram o recurso da educação, não só para a construção, mas até para o custeio. Nós fizemos um esforço grande na semana passada aqui, na semana atrasada, discutindo na Comissão de Orçamento recursos para a educação, que hoje tem uma perca aí de 2 bi, mais de 2 bilhões para o custeio só no ensino superior. Restituímos na negociação aqui a bancada do PT e da esquerda, muito importante, para que a gente pudesse garantir, eu que participo da comissão, inclusive como terceiro vice-presidente, garantimos 1 bilhão, mas até agora, depois de 2 semanas, não se tem nenhuma movimentação, nenhuma orientação para as universidades na liberação desses recursos. O governo lança um plano safra que, para os pequenos, ele mantém o mesmo valor do financiamento do Temer. Aliás, é os 2 governos que não aumentam em nada, não aumentaram em nada. A Dilma, mesmo na pior crise, no pior momento, nós tivemos aumento dos recursos para o financiamento, não garante nenhum centavo para assistência técnica e aumenta o juro. É um governo de perseguição aos pobres e àqueles que mais precisam. Para o médio produtor, até tem um acréscimo no financiamento, mantém-se a taxa de juro. Para o pequeno, você aumenta o juro. Para o pequeno, você não aumenta o dinheiro. Para o pequeno, lá na região nossa, na nossa região, presidente, na Amazônia, não tem mais casa do INCRA, não tem mais casa do Minha Casa Minha Vida. Enfim, o Minha Casa Minha Vida urbano não funciona, que gerava emprego, que gerava renda. Portanto, uma conjuntura de extrema dificuldade para aqueles que estão na ativa, trabalhando. E aí, quando o cidadão chega no período da aposentadoria, que é o momento que ele precisa do dinheiro para poder fazer a sua, se manter, comprar o remédio, é quando a gente está aqui querendo negar esse direito à aposentadoria. Pelas regras que estão estabelecidas no relatório, que já melhora aquilo que veio do governo federal, mais de 50% não estariam aposentados hoje. Tu imagina o meu estado, que tem 430 mil aposentados rurais hoje, beneficiários do sistema previdenciário rural hoje. Imagina nós temos ali cerca só de 200. Quanto nós teríamos de problema no comércio daqueles municípios, Acará, Tomé-Açu, Concórdia, Bujaru, Cametá, Moju, enfim, todos aqueles municípios que hoje vivem essa política, inclusive, da Previdência. Não é só uma política em que você vai fazendo a economia, em que o Estado entra com uma parte hoje, os patrões entram com outra. Ali é uma política de distribuição de renda. Nós temos hoje talvez a maior política de distribuição de renda e de renda efetiva para os agricultores do país. Portanto, nós não podemos permitir que um Congresso que foi capaz de aprovar aqui aquela chamada medida provisória da Shell, que deu em torno de 1 tri por até o ano de 2040 de incentivos e de redução nos impostos, que deu redução de imposto para a Shell, para empresas multinacionais, para explorar o nosso petróleo aqui no país, vai tirar de quem ganha um salário mínimo. Porque tira efetivamente, não adianta dizer que os trabalhadores rurais não estão nisso. Como é que fica as pensões hoje? As pessoas vão estar, olha, meu pai e minha mãe são 2 aposentados rurais. 2 aposentados rurais. Imagina tirar hoje cerca de R$600, que é o que vai tirar se um viesse a falecer. Porque a pessoa que fica recebendo a pensão vai receber cerca de 40% daquilo que... Porque é 40% de rebate, receberia 60%. Mas, no total, é 80%, dos 60%, daria em torno de 40%. Imagina tirar R$600, 550, R$600 da renda efetiva de uma família de agricultores hoje. O quanto isso faltaria para essas pessoas? Portanto, não é possível achar que o nosso Congresso Nacional, porque
Bolsonaro fez a proposta atrás, mas quem vai estar dando o aval aqui é o nosso Congresso, é os parlamentares, aqueles que estão lá na ponta, aqueles que estão lá dialogando com os trabalhadores. E não adianta vir, agora trouxe mais 10 milhões de emenda, porque o governo me favoreceu trazendo isso. Leva 2 milhões de reais de emenda para o município e deixa com que milhares de pessoas possam ser aposentadas, quanto você está efetivamente tirando daquela economia. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, dessa comissão, eu não tenho, só para concluir, não tenho como, de forma nenhuma, aprovar aqui uma reforma que retira direito dos trabalhadores rurais, dos pescadores, das professoras, que aumenta a sua período de contribuição para aprovar essa reforma. Portanto, encaminho aqui e voto junto com o nosso partido, que sei que tem esse compromisso de votar contra essa reforma. Não somos contra qualquer tipo de reforma. Já fizemos, inclusive, vários ajustes na Previdência durante o governo do PT, mas não para tirar de um trilhão que quer se preservar, tirar 800 bilhões daqueles que ganham menos. Tem que tirar de quem ganha mais e tem que buscar outras formas de contribuição, e nós temos como ir buscar outras formas de contribuições.